se você deseja saciar a sua sede em Jesus Cristo. Essa série de reflexões te trará o norte de como conduzir neste assunto para a sua vida. Seja bem-vinda na continuação, hoje a segunda parte com o tema Saciando a minha sede. A minha sede em Jesus Cristo. Uma sede que eu não terei mais, porque Ele me saciará. E convido você a assistir a primeira parte dessa reflexão. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, assim também como no final. Você pode clicar na janela que vai aparecer sobre a primeira parte deste vídeo. Vale a pena para que você tenha uma reflexão completa sobre este assunto. Dando continuidade, então, no livro de João, no capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana. Uma mulher que ela tinha atitudes contra a palavra de Deus. Mas essas atitudes não a excluem do amor de Deus. As suas atitudes não te excluem do amor de Deus. Por isso que Ele deseja que você ouça a voz do Senhor. É a primeira questão que nós precisamos ter. Parar e ouvir a voz do Pai. Entender que Ele deseja que haja transformação na nossa vida. Se você já tem passado por esse processo de transformação, ouça atentamente para verificar onde ainda você precisa mudar. Costumo falar isso com as minhas amigas, que de tempos em tempos há algo que o Senhor deseja que você mude. E o seu coração começa a se incomodar, os seus pensamentos começam a dizer: Senhor, há algo que o Senhor quer falar. Aí você começa a orar, você começa a ler a palavra e o Senhor vai elucidando, vai clareando a sua mente e você começa a entender onde você tem que mudar. E essa mulher samaritana, num diálogo que estava ali com Jesus Cristo, o Senhor Jesus começa a colocá-la em reflexão das atitudes que ela tinha em sua vida. E essa mulher, ela tinha acabado de aceitar a água viva de Jesus Cristo. Ela diz: me dê essa água viva para que eu não tenha mais sede. E Jesus, amoroso como Ele é, Ele, claro que concede essa oportunidade, senão Ele não estaria ali. Mas Ele começa a dizer: para que você realmente viva a fonte que Jesus Cristo quer te proporcionar, para que você tenha uma vida abundante nele, para que você tenha uma vida plena em Deus, para que você viva o fruto do Espírito, é preciso que haja transformação. Porque aceitar Jesus Cristo é aceitar como você está. Mas depois que eu aceito, você mesma começa a identificar o que é preciso ser mudado. Por que você começa? Porque há um Espírito Santo de Deus em você. E Jesus começa a ter esse diálogo a partir do versículo 16, que diz assim: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse no versículo 17: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher no versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. A segunda questão de saciar a nossa sede é reconhecer quem somos ou como estamos, a partir de uma história, a partir de uma circunstância, a partir daquele dia que você diz: hoje eu acordei irritada, hoje a minha paciência está por um fio. São nesses momentos de como estamos ou de como somos que nós precisamos reconhecer em Deus as nossas falhas, as nossas características que nos fazem não viver na plenitude de nosso Senhor Deus. E é neste momento que nós não podemos tapar o sol com a peneira, como diz o ditado. Porque quando tapamos o sol com a peneira, o sol continua a entrar e ao mesmo tempo se faz sombra. Ou seja, você acha que as suas atitudes negativas não são importantes para Deus ou que não fará nenhum mal para você. Mas o Senhor Deus diz que fará mal. Por quê? Porque você tornará a ter sede. E aquela mulher, ela reconheceu porque falou a verdade. Quando nós reconhecemos, é porque nós estamos em verdade diante de Deus, dizendo a Ele: Senhor, eu sou uma mulher impaciente,
Senhor, eu sou uma mulher idólatra. Senhor, muitas vezes eu te troco pela televisão, te troco por tantas outras coisas. Senhor, eu reconheço que eu sou uma mulher que procuro olhar para outros homens, sou uma mulher que gosto e exagero na vaidade. Quando eu reconheço, o Senhor vem com bálsamo e diz: filha minha, vá por este caminho e com todo o amor Ele te ensinará, Ele passará neste processo de transformação com você. Se nós caminharmos pelo Novo Testamento, ele é cheio de ensinamentos para que haja realmente uma transformação na nossa vida. Assim como no Antigo Testamento, quando nós lemos Salmos, quando nós lemos Provérbios, que é o livro da sabedoria, tantos outros ensinamentos de tantos personagens da Bíblia, são personagens reais que realmente existiram, que viveram aquela situação. Você diz, eu posso mudar. Por quê? Porque eu tenho um Deus que passará comigo nessa transformação. Mas no livro de Gálatas, no capítulo 5, é como se ele tivesse feito um resumo de tudo aquilo que nós não podemos ser e de tudo aquilo que devemos ser. E no versículo 1 do capítulo 5, ele fala assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que o Senhor diz? Que estamos livres, libertos, porque aceitamos a Jesus. Não precisamos mais viver na servidão do pecado. Quantas vezes você pode dizer assim: essa atitude que eu tenho, eu não considero pecado. É normal, todos fazem. Mas quando você começa a mergulhar na palavra de Deus e você começa a identificar que não é tão normal assim e não é aceitável para Deus, e você diz, eu preciso mudar. De processo em processo, de oração em oração, de pessoas te ajudando, você vai ser transformado. Eu creio em nome de Jesus. E por que ele diz sobre essa liberdade? Porque no versículo 6 diz assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Por quê? Os judeus, eles têm uma prática de serem circuncidados para que eles sejam família de Deus. Mas Jesus diz que não é a circuncisão ou a não circuncisão que te faz família de Deus. É aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu sou tua irmã em Cristo, assim falamos. Por quê? Porque pertencemos a uma família de Deus, porque eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há nada entre Deus e a minha pessoa a não ser Jesus Cristo, porque o sangue foi derramado na cruz e ele nos fez justificadas através deste sangue para que tenhamos um livre acesso em Deus. E quando eu assim começo a praticar a minha vida, eu começo também a prestar atenção na palavra do Pai, naquilo que realmente eu preciso mudar. No versículo 9 diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu sou uma pessoa, aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas tem aquela questão que eu não quero mudar. Tão pequena no meio de tantas transformações. Aquilo que eu já decidi que eu não quero mudar é aquele que me atrapalha em todas as outras áreas da minha vida, sem que muitas vezes eu perceba. Eu só vou me dar conta quando os resultados não acontecem. A santidade significa que eu decido me separar do que é pecado. E quando eu decido me separar do que é pecado, eu entro então num processo de santificação para a minha vida. Já sou totalmente pronta? Não. De tempos em tempos, como já refletimos, o Senhor vem e fala: precisa mudar nesta área. E você aceita. Por quê? Porque você não quer ter mais sede. Você quer viver envolvida e plena no Senhor. E no versículo 13 diz assim: porém, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra:
nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque existia uma lei, a lei mosaica, os mandamentos de Deus, e aquele povo, eles viviam à base desses mandamentos. Mas o Senhor Jesus, ele veio. Eu não vim aqui, vim negar a lei, mas eu vim dizer que, além de se cumprir a lei, eu preciso praticar o amor. É no amor que eu sou inserida nesta família. Por quê? Porque é um dom de Deus, onde a minha fé faz com que eu aceite Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E a partir desta prática, eu começo a viver no amor por Deus, pelos outros e por mim mesma. E se eu tenho este amor inserido no meu coração, eu expresso esse amor. Então aquela atitude que me afasta das pessoas, que me afasta de Deus, que me afasta de mim mesmo, de quem eu sou, do que Deus me criou, significa que eu terei sede novamente. Por quê? Porque eu não estou vivendo no amor, eu estou presa. E a partir do versículo 16, começa então a falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. A obra da carne, aquilo que eu quero fazer, os meus desejos, mas que fogem à palavra de Deus. Fruto do Espírito, aquilo que já está em mim, porque eu já aceitei a Jesus, e agora eu preciso deixar que este fruto do Espírito seja expressado através de mim. E no versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos considerar aquela mulher super preguiçosa, que nunca quer fazer nada, que está sempre cansada, que o que ela mais quer é ficar sentada na frente da televisão o dia todo. Essa é a carne militando, a carne querendo falar mais alto do que o fruto do Espírito, que diz: você é uma mulher criada por Deus, com sabedoria, com disposição, capacitada para gerenciar a sua casa. Então é uma luta contra a carne e o Espírito. E ele diz o que envolve a carne. No versículo 19: prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O verbo cometer, na origem, quer dizer que é uma ação habitual e contínua. E ele diz que esse estilo de vida, que se resume à prática interrupta e impenitente destes atos, não podem pertencer a Deus. Aquele dia que você acordou cansada, cheia de preguiça, mas nos outros dias você é uma mulher ativa, você é uma mulher que se esforça para ter atitudes de disposição, não significa que você se tornou uma mulher preguiçosa. Mas naquele dia você precisa batalhar para que essa preguiça não se instale em seu coração e você comece a ter essa prática de vida. E eu vou deixar na descrição, por exemplo, o que significa prostituição. E se você tiver curiosidade diante da origem da palavra, você leia para saber o que envolve essa prostituição. Porque muitas vezes nós vamos na literalidade da palavra, mas ela é muito mais profunda do que o próprio dicionário brasileiro, por exemplo, traz. E o Senhor diz sobre o fruto do Espírito. No versículo 22 diz assim: o que é esse fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Leia atentamente cada uma dessas características e você diz o que está a mais em você e o que está a menos. Você começa a identificar que hoje você é uma pessoa que vive irada, tem um estilo de vida de ira por causa de umas circunstâncias que você vive. Mas o Senhor, quando ele descreve essas características, ele não diz que por causa das circunstâncias você hoje está irada. Ele diz que essas características não fazem parte de Deus. E ele também não diz que o amor, o gozo, a alegria, a longanimidade só existem por causa de uma circunstância.
ele diz que isso faz parte do fruto do Espírito que já está em nós, se nós aceitarmos a Jesus. Basta que nós tenhamos um posicionamento de expressar todas estas coisas. Este foi o segundo dia. Quando eu sou sincera com Deus, a transformação acontecerá. E fique atenta ao terceiro dia, dando continuidade ao que esta mulher, a mulher de Samaria, uma mulher comum como eu e você, e que precisa de transformação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.